Os irmãos estão animados, irmãos? Glória a Deus, que tanto que você está animado? Muito animado? Glória a Deus, isso é importante. Peço que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Eu vou ler na NVI. Se os irmãos puderem projetar aí nessa versão. Glória a Deus. Passa a mão no ombro do seu irmão, fala: irmão, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Fala para ele que você se sente honrado em cultuar ao Senhor ao lado de uma pessoa tão nobre. Glória a Deus. Não é todos os dias que nós podemos nos assentar ao lado de príncipes e princesas, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, verso de número 35 em diante, vai ser a nossa leitura. Amém, irmãos? Antes de nós lermos o texto, eu quero só recapitular um pouquinho daquilo que nós começamos a falar domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado? Nós falamos sobre, o nosso assunto, foi sobre comer ou nos alimentarmos de Cristo, nos alimentarmos da vida eterna, e nós falamos que a Bíblia é exclusivamente um livro sobre comida. Quantos se lembram disso? Começa com comida no Jardim do Éden, quando Eva e Adão comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam comer, porque eles deveriam comer da árvore da vida, e acabam comendo da árvore errada. E a Bíblia encerra também com comida. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, a Bíblia diz que todos aqueles que vencerem terão parte na árvore da vida, ou seja, se alimentarão dessa árvore. Tudo que acontece na Bíblia, tudo que Deus faz na Bíblia, Deus faz através do comer. Então, essa frase, essa expressão, comer a Cristo, se alimentar de Cristo, precisa ser algo comum para nós, porque de fato é disso que trata o Evangelho. O Evangelho trata de nos alimentarmos de Cristo. O Evangelho não trata de uma religião, o Evangelho não trata de leis morais externas, como não faça isso ou faça aquilo, deixe de fazer aquilo outro. O Evangelho, na verdade, é um pão da vida que desceu do céu para ser o nosso alimento. E esse pão da vida é Jesus Cristo. E você e eu não temos outra coisa para fazer com esse pão senão comer. Os irmãos estão aí? Nós entendemos também que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que significa? Significa que Jesus disse que nós precisamos comer a sua carne.
e beber o seu sangue. O que significa comer a carne do Filho de Deus? Comer a carne do Filho de Deus é se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo que nos é entregue como um alimento. Os irmãos estão aí? Existe um episódio interessante em Êxodo, no capítulo 32, você não precisa abrir, eu vou só falar para você a história. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou esperando Moisés no pé do monte, enquanto Moisés subiu no alto do monte para falar com Deus. O problema é que Moisés se demorou muito, ficou 40 dias lá em cima. E o povo, vendo que Moisés não voltava, eles decidiram então construir com o ouro que eles tinham pegado do Egito, construir para eles um bezerro de ouro, que eles pudessem adorar esse bezerro de ouro, e dizendo que esse bezerro de ouro então seria o seu Deus. Os irmãos estão aí? E eles adoram o bezerro de ouro. Moisés desce do monte, todo irado com o povo, porque o povo estava praticando a idolatria, adorando um Deus que não é o Deus de Israel. E aí Moisés toma uma atitude estranha, porque Moisés disse assim, vocês não deveriam ter feito esse bezerro de ouro. O que vocês fizeram aqui foi idolatria. Moisés pede que todos os que adoram, ou todos os que adoraram o bezerro de ouro fossem mortos. Os irmãos estão aí? Mortos à espada. E morreu muita gente naquele dia. Só que depois Moisés manda moer o bezerro de ouro, e fez pó, e pegou o pó, botou na água, e disse para o povo assim, agora vocês vão beber, ou seja, vocês vão comer esse ouro. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Você já leu esse texto na Bíblia? Sim ou não? Se não leu, deveria ler, Êxodo 32. E aí o povo vai e come aquele pó de ouro com água. O que Moisés estava querendo explicar para o povo? Que o assunto com Deus sempre será um assunto de comer. Diga assim, por quê? Porque quando se come, o alimento fica dentro. E Deus quer habitar dentro de nós. Os irmãos estão aí? Todo assunto da Bíblia gira em torno de comida. Não comida natural como nós estamos acostumados a comer, mas comida espiritual, se alimentar do próprio Cristo. E isso, irmãos, embora seja coisas do Espírito, mas são coisas íntegras, é comer mesmo, é se alimentar mesmo. Por exemplo, se você está aqui com o seu coração, com sua alma voltada para a palavra, para aquilo que está sendo ministrado, você se alimentará de Cristo. Literalmente você se alimentará de Cristo e o seu espírito vai se fortalecer. Os irmãos estão aí? Quantos aqui almoçaram hoje? Comeram bem no almoço? Sim ou não? Comeu o que no almoço, irmão? O que você comeu? Domingo, né? É um problema, né? O pastor comia aquela macarronada da nona, né? Aquele frango assado, maionese, carne assada. E aí você come e fica, diga, forte. Porque fica cheio também, né? Mas fica forte. Por quê? Porque você se alimentou, comeu, proveu nutrientes que o seu corpo precisava. Da mesma forma o Espírito. Quem se alimenta no Espírito, e o alimento do Espírito é Cristo. Quem se alimenta no Espírito, fica forte no Espírito. Quem não se alimenta no Espírito, vive uma vida espiritual raquítica. E isso explica muita coisa, sim ou não, irmãos? Então, você vai ver que as pessoas que têm disposição
para serem alimentadas pelo Espírito, vivem uma vida espiritual constante, porque elas estão nutridas pelo próprio Cristo. Pessoas que não têm essa disposição, vivem uma vida espiritual raquítica, uma vida espiritual não muito expressiva. Por quê? Porque falta alimento, falta substância. Os irmãos estão aí? Eu falei com os homens, lá no nosso encontro de homens, que os homens, vou falar aqui agora na frente de todo mundo, os homens são os responsáveis, e segundo a Bíblia, os homens devem ser os provedores de suas casas. Quantos estão aí? Diga assim: o homem é o provedor da casa. Diga, qual é o problema? Quando nós falamos em o homem ser o provedor da casa, o homem já pensa logo no dinheiro. Eu tenho que trabalhar, conseguir dinheiro para fazer o quê? Prover a minha casa. Mas a provisão financeira é a provisão menos importante que o homem deveria prover para a casa. Quantos estão aí? Quando Deus criou, vê se você vai pensando comigo, já a gente vai entrar no texto, amém, irmãos? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou primeiro Adão, colocou ele no jardim e deu a ele uma ordem. Diga, uma ordem. Diga assim: Deus deu uma única ordem para Adão quando colocou ele no jardim. Qual foi a ordem? Diga assim, uma única ordem. Qual foi a ordem? Vamos lá? Diga Gênesis, vamos lá. Agora vamos mudar de texto. Gênesis, capítulo de número 2, verso 15. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 15. Os irmãos estão aí? Vamos lá? Você vai ler comigo? Tem gente que não abriu a Bíblia, né, irmão? O que é? Preguiça? Quantos não abriram a Bíblia? Você não vai ler? Vou te dar mais uma chance. Vamos lá. Gênesis 2,15. Abre a Bíblia, em nome de Jesus. É importante que você leia. E é importante, se possível, inclusive, que você marque o texto. Amém, irmãos? Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus fez o quê? Diga assim, uma ordem. Diga, uma ordem. Olha para mim, diga assim, não é um pedido, não é uma, como é que eu posso dizer? Uma sugestão, tipo assim, olha, se você quiser, coma. Não é uma sugestão, não é um pedido assim, olha Adão, se você quiser, coma. O que Deus falou para Adão? Diga assim, Deus ordenou, eu estou te ordenando, eu estou te mandando. E qual é o trabalho que Adão tem que fazer para Deus? Diga qual? O que está escrito? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então olha para mim, diga assim, a missão de Adão é prover o alimento para sua família. Qual o alimento que Adão tem que prover para a família? Diga qual? Todos, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse todos, o que é que está incluso? Diga o quê? A árvore da vida.
que é o próprio Deus. Volte lá, verso de número 9. Os irmãos estão aí? Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos, boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ou seja, tira a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, e o Adão é responsável por prover para a sua família o alimento correto. Qual é o alimento correto? Todas as árvores que são boas para comer e a árvore da vida. Os irmãos estão aí? O Adão, preste atenção, cometeu um grande erro. Diga qual? Deixou de ser o provedor e permitiu que a Eva se tornasse a provedora. As Evas não gostam muito dessa conversa. Mas olha para mim. E da onde a Eva traz a ideia de provisão? Diga, da onde? De uma conversa que ela teve. E com quem que ela conversou? Com quem? Com a serpente. A serpente convence ela que ela deveria prover o seu marido com um certo fruto. E a Eva vem, pega do fruto, come desse fruto, dá ao seu marido, ele come com ela, ou seja, Adão deixa de ser o provedor e Eva passa a prover. Qual que é o resultado? Diga, qual que é o resultado? Olha para o mundo hoje. Esse é o resultado. Tudo que nós estamos vendo acontecer é consequência da provisão errada. E dessa irresponsabilidade de Adão. Tanto é que quando Deus vem para o jardim, quem foi que pegou do fruto para comer? Quem foi que pegou do fruto para comer? Quem foi que bateu o papo com a serpente? Quem foi que bolou o plano? Mas quando Deus vem para o jardim, ele foi falar com quem? Por que ele vai falar com Adão? Porque você é o responsável, você é o provedor. Os irmãos estão aí? E a provisão que o Adão tinha que prover para a sua casa, não é a provisão financeira. Diga por quê? Porque ele não precisava trabalhar. Ele só vai trabalhar depois que ele foi expulso do jardim. Do suor do teu rosto comer. Antes ele não precisava. Então, a provisão que Deus deu a Adão para prover sua família, não é a provisão financeira. Pastor, mas a provisão financeira não entra? Entra, mas é a última coisa que Deus está pensando. Quando Deus fala que nós homens somos provedores, Ele está pensando que nós vamos prover o alimento correto. Diga, qual é o alimento correto? A árvore da vida, que para nós hoje não é a árvore da vida, é o pão da vida. Quantos estão aí? Olha para mim, não adianta, irmão, você suprir a sua casa com dinheiro, se você não supre a sua casa com o pão da vida, porque é esse alimento que a tua casa precisa. Quantos estão aí? Trazendo para a tua casa, e isso é algo bom, não é algo ruim. Você vai lá, trabalha o mês inteiro, compra o arroz, compra o feijão, compra a carne, compra tudo que tem que comprar, traz, toda a família come, ótimo, glória a Deus. Mas com isso você vai resolver apenas o problema do corpo. Porque esse alimento provê o corpo. Para resolver o problema da tua família, você vai ter que apresentar para eles o pão da vida. Sobre a sua mesa vai ter que estar o pão da vida. Quantos estão aí? Então diga assim: homem provedor, provê dinheiro, mas isso é o mínimo. Diga, homem provedor, provê a Cristo sobre a mesa de sua casa. Quantos estão aí?
Diga, qual é o problema? Adão não proveu, a Eva saiu para prover. Não entendeu? Diga assim, Adão não proveu, a Eva saiu para prover. Diga, qual é o problema? Arrebentou com o mundo, com a humanidade. Cadê as esposas? Olha para o seu marido, sorria para ele. Mas um sorrisão daquele de orelha a orelha para ele não ficar bravo. E fala assim, meu amor, em nome de Jesus, provê o alimento que nós precisamos. Para você não fazer de mim uma Eva. Não fala, né? Os irmãos enroscam, dá uma enroscada, não sei porquê. Fala para ele assim, ó. O arroz e o feijão que você provê é muito bem-vindo. Fala, irmãs. Aproveita a sua oportunidade. Fala, é muito bem-vindos. A gente precisa. Uma pizzazinha no final de semana. Sair para comer um sushizinho. É coisa boa. Diga assim, mas isso é o mínimo que eu preciso. Eu preciso que você me provê. Fala, eu preciso que você me provê Cristo, o pão da vida. Agora, maridão, você vai olhar para ela e vai dizer assim, olha para ela assim, com aquele olhar de, sabe, de quem matou no peito assim, e falou, é comigo esse negócio. E vai dizer para ela assim, ó, deixa comigo. Fala para ela, deixa comigo. Não vai te faltar. Fala, irmão, desembucha. Fala, não vai te faltar o pão vivo que desceu do céu. Porque eu sou o seu provedor. Fala para ele assim, ó, e nesse jardim chamado casamento, serpente não vai entrar não. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Os irmãos ficam chateados comigo. Mas se não for assim, você não desenvolve. Deixa eu ajudar você a se desenvolver. Amém? Então diga assim, tudo está ligado ao alimento, à comida. Sim ou não? Não lembro se eu falei para os irmãos semana passada, mas acho que eu falei sim. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, como é que Deus tira o povo do Egito? Como? Com comida. Qual que era a comida? Um cordeiro. Quando eles comem o cordeiro, eles saem. Os irmãos estão aí? Então, se você for ver, tudo gira em torno de comida. Amém, irmãos? Então diga assim, o alimento que nós precisamos é Cristo. E nós somos alimentados através da palavra, porque a palavra é o próprio Cristo. Então, todas as vezes que nós recebemos a palavra, nós somos alimentados. Amém, irmãos? Esse mês de fevereiro, nós vamos falar sobre o reino. Lembra? Eu não esqueci não, nosso mês de fevereiro inteiro sobre o reino. E eu quero começar por essa parábola, Lucas capítulo 12, vamos lá de novo. Lucas capítulo de número 12, versos de número, Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Os irmãos estão aí?
Diz assim, vamos ler o texto. Estejam prontos para servir. Diga, estejam prontos para quê? Para servir. Você está pronto para servir? Olha para o seu irmão, pergunta para ele. Você está pronto para servir? Esse é o conselho de Jesus. Estejam prontos para... E conservem acesas as suas candeias, as suas lâmpadas. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete, diga, de um banquete de casamento. O que tem num banquete de casamento? Comida. Lembra? Tem a parábola das bodas. O que tem na mesa das bodas? O pai diz, os seus bezerros, os cevados, alimento, comida. Os irmãos estão aí? Para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá, olha só, o Senhor voltou, encontrou você vigilante, ou em outras palavras, encontrou você servindo, o Senhor se vestirá para o quê? Vamos ler de novo, verso 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar, eu afirmo que ele se vestirá para servir. Lembra que Jesus tirou sua roupa, pegou uma toalha para lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos na ceia? Quantos se lembram disso? É a mesma coisa, o Senhor vai se despir da sua glória e vai vir servir a mesa. Os irmãos estão aí? Se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servir. Quem é que vai vir servir? Irmão, em nome de Jesus, irmão. Está muito calor, é por isso que os irmãos estão desanimados? É por isso que vocês estão assim, estão desanimados? Fala, irmão. Vamos dar um grito? Vamos dar um grito? Olha para mim, você consegue gritar? Consegue gritar? Vamos lá, no 3? Mas grita mesmo, irmão. Consegue gritar? Sim ou não? Vamos lá. 1, 2, 3. Eu desisto. Tem gente aí que tem que enterrar, irmão. Possível, você está morto. Vamos de novo? Hã? Você consegue gritar? Gritar, qualquer coisa, grita. 1, 2, 3. É isso aí, ó. Pronto, tá vendo que não morre? Libera o grito, irmão. Em nome de Jesus. Agora vai dar certo. Olha lá, verso 37. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando. Então, esses servos que forem encontrados vigiando, quando voltar, eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá. Diga assim, Jesus virá servi-los. Servi-los em uma mesa. O que você acha que vai ter nessa mesa? Alimento. Sim ou não? Os irmãos estão aí? Por que esses servos serão alimentados pelo próprio Cristo? Por que Cristo, na sua volta, vai se preocupar em alimentar um grupo de pessoas? Quantos estão aí? Vamos ver? Verso 38. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Diga assim, encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora
viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Ou seja, se nós soubéssemos a que hora Cristo vem, nós estaríamos preparados esperando Ele, sim ou não? Já imaginou se você sabe assim, semana que vem, domingo, às 19 horas, Cristo vai voltar? Como é que você viveria a sua semana? Você faria assim, você viveria uma semana comum, fazendo qualquer coisa? Você se prepararia, sim ou não, para a volta dele? Amém, irmãos? Sim ou não? Olha só, verso 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Ou seja, ele vai vir numa hora que a gente não espera. 41. Pedro perguntou, Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador? Essa palavra administrador aqui no original é oikonomos, que dá a ideia de mordomo. Os irmãos estão aí? Eu vou ler o significado da palavra oikonomos para você, no original. Olha só. Oikonomos. Deixa eu só achar. Palavra, oikonomos. O que significa? O administrador do lar ou dos afazeres do lar é um administrador, gerente, superintendente, seja nascido livre ou, como era geralmente o caso, um liberto ou um escravo, para quem o chefe da casa ou o proprietário tinha confiado a administração dos seus afazeres, o cuidado das receitas e despesas e o dever de repartir a porção própria para cada servo e até mesmo para as crianças pequenas. O administrador de uma fazenda ou propriedade territorial, um supervisor, superintendente de finanças. Em outras palavras, quem é o mordomo? Quem é um administrador? É aquele que recebeu do chefe da casa a incumbência de administrar a casa, principalmente, diga principalmente, o alimento. Então olha para mim, estamos aqui numa casa, vamos servir, temos aqui 300 irmãos para servir, esses irmãos têm que comer, sim ou não? Se eles não comerem, eles não vão conseguir servir, tá? Quem é o responsável por alimentar os irmãos, para que estando bem alimentados, eles possam servir? Diga quem? O mordomo, o administrador. Os irmãos estão aí? Então olha só, voltando, vou voltar na nossa versão NVI. O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para quê? Para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido. Olha para mim, a Bíblia é um assunto que fala sobre o quê? Comida, sim ou não? Então olha para mim, dentro da casa de Deus, que é a igreja, nós fomos chamados como mordomos para fazer o quê? Alimentar os conservos. De certa forma, nós temos a mesma responsabilidade que tinha o Adão. Alimentar, no caso Adão, alimentar sua esposa Eva e os seus filhos. Os irmãos estão aí? Pastor, mas eles tiveram filhos dentro do jardim? Tiveram filhos dentro do jardim, muitos filhos dentro do jardim, e o Adão era o responsável por isso. Só que a coisa não mudou.
Nós continuamos responsáveis por alimentar os conservos. E eu não estou falando de arroz e feijão. Eu estou falando do verdadeiro alimento que é Cristo. Quantos estão aí, irmãos? Para que é que Deus nos chamou? Deus chamou você para você alimentar os seus conservos. Se você não está alimentando os conservos, você já está fora da vontade de Deus. Porque esse é o nosso chamado. Nós não fomos chamados para frequentar cultos, irmãos. Embora não tenha nada errado em frequentar culto, é muito bom, é gostoso celebrarmos, mas você não foi chamado para estar sentado aí. Nós fomos chamados para alimentar os conservos. Esse é o chamado do nosso Senhor para a nossa vida. Qual que é o problema? O problema é que a maioria das pessoas não está nem aí para isso. E quando se é ministrado e pregado palavras como essa, a maioria das pessoas finge que não é com elas. Tipo, não é comigo, esse assunto aí não é comigo, eu não tenho vocação para isso. Vocação para isso tem o pastor, tem os irmãos aí que foram chamados. Eu não fui chamado para isso. Engana-se você. Porque todos nós fomos chamados pelo Senhor para alimentar os conservos. Deus sempre colocará pessoas em nosso caminho para que nós os alimentemos com Cristo. E aí, irmãos, não é uma questão da sua capacidade, de você querer fazer ou não querer fazer, é uma questão de disponibilidade. É uma questão de você estar disponível. Sabe por quê, irmãos? Porque não é a melhor coisa do mundo. Porque nós estamos falando de você abrir abrir mão do tempo da sua vida. Você abrir mão de fazer coisas para você. Você abrir mão de viver sua própria vida. Eu conversava com o William agora aqui e dizia, nós chegamos a uma conclusão, o esforço que nos cabe para conquistar o reino é abrir mão de nós mesmos. Quantos estão aí? Olha para mim. O bem mais precioso que nós temos nessa terra é o tempo. E é dele que vamos precisar abrir mão, se nós quisermos alimentar alguém. Quantos estão aí, irmãos? Eu estou aqui pregando para você. Você olha para mim e fala assim, que bonitinho, pastor, sempre com uma palavra muito abençoada. Mas você sabe quanto tempo da minha semana eu gastei para chegar aqui e pregar para você isso? Sabe quantas coisas eu precisei abrir mão? Quantas horas eu precisei ficar sentado? Então, se eu não estou disposto a abrir mão da minha vida para trazer o alimento no tempo certo, eu estou desqualificado para o reino. Quando nós falamos, irmãos, em célula, em liderar célula, em você assumir alguma posição de liderança, em pregar o evangelho para alguém, nós não estamos falando de um programa de uma igreja. Os irmãos sabem disso. Irmãos, nós não estamos nem aí para a placa de igreja, isso para nós não importa, mas nós estamos super interessados em alimentar todos aqueles que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Eu conversei com os discipuladores e falei para eles sobre a importância de que o alimento chegue para todos. Só que o alimento só vai chegar para todos se mais gente se dispuser. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Então, você precisa ser esse servo prudente e fiel, que entende, eu sei porque eu estou aqui, eu fui colocado aqui porque há gente para me alimentar. Alimentar com o quê, pastor? Com a palavra de Deus. Porque esse é o verdadeiro alimento. E eu não vou abrir mão da minha responsabilidade. Eu não vou abrir mão do meu compromisso. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, eu quero estar preparado. E quem é que vai estar preparado quando Ele voltar? Aqueles que Ele encontrar alimentando os conservos.
Quantos estão aí? Amém, irmãos? Olha para o seu irmão e fala: irmão, e agora? O que você vai fazer? Fala para ele assim: vai continuar fingindo que não é com você? Eu preciso de ajuda, irmão. Essa semana alguém me falou assim, ó. E quem me falou está aqui, mas eu vou ter que falar. Pastor, você tinha que melhorar essas pregações suas. Ia ter mais gente na igreja, pastor. O senhor pega muito pesado. E eu respondi assim, falei: irmão, sabe qual que é o problema? O problema é a convicção que eu tenho de que eu vou dar conta dessa turma toda. Eu posso vir aqui encher linguiça, falar uma coisa que vai te agradar, que pelo menos um domingo você vai sair daqui sorrindo, feliz, sem uma pulga atrás da orelha, pensando assim: meu Deus, e agora o que eu faço? Só que, irmãos, será que vale a pena, diante de textos como este, nós ignorarmos essas coisas? Diga assim: por que não vale a pena? Porque tem um tribunal, irmão, que é o tribunal de Cristo. Sabe qual que é a pergunta que será feita a você lá? Diga qual? Quantas pessoas você alimentou? Diga, sabe qual que é o problema? Pergunta assim, fala assim: sabe qual que é o problema? É que tem gente que foi confiada a você para você alimentar e que vai chegar lá morta espiritualmente, porque não recebeu o alimento no tempo certo. E sabe por que não recebeu o alimento no tempo certo? Porque você não estava disponível, você não estava disposto. Porque a questão nunca é capacidade, a questão é sempre disposição. Eu tenho muito temor, irmãos, porque há pessoas que Deus conectou comigo, há pessoas que Deus conectou na minha vida, e essas pessoas, eu sou responsável de alimentá-las, sabe? E eu tento nunca perder a oportunidade. Amanhã, segunda-feira, eu começo uma reunião que vai durar o ano inteiro, com os pastores, de vários lugares. Vai fazer o quê, pastor? Vou pregar o evangelho para eles, vou ensinar para eles sobre Cristo, sobre Jesus, vou pregar para eles o que eu estou pregando para vocês aqui, ó. Tem nada de especial, E por que o senhor vai fazer isso? Porque eu entendo que esses pastores, Deus me responsabilizou de alimentá-los. E eles podem até não querer fazer a vontade de Deus, mas não será por falta de alimento. Os irmãos estão aí? Você vai encontrar muita gente que não quer fazer, mas que não seja por falta de alimento. Diga assim: eu sou um mordomo da casa do Senhor. Diga: eu sou administrador na casa do Senhor. Diga assim: eu sou responsável por alimentar meus conservos no tempo certo, porque tem isso também. Não dá para dar comida vencida. Tem o tempo certo. Se o Senhor está te chamando agora, não espere para amanhã ou para depois de amanhã. Sabe qual é o problema, irmãos? Diga qual? A maioria das pessoas não tem temor de Deus. E assim, eu não estou falando isso para te acusar ou te confrontar ou algo do tipo. Eu estou falando isso constatando uma realidade. Por quê? Porque o temor de Deus nos faz tremer, irmãos. Você entende?
Quando eu falo para você que um dia eu vou estar diante de Cristo, respondendo por essa igreja, eu não falo brincando. Não é um chavão, não é uma alegoria. Eu sei que eu vou estar. Eu sei que eu vou estar lá. E eu sei que eu vou ter que responder por cada palavra que eu preguei aqui aos domingos, por cada domingo que eu subi aqui, cada coisa que eu falei. Eu vou responder diante de Deus por minhas palavras diante dEle. E isso me gera um temor muito grande. E me gera uma responsabilidade muito grande. Sabe, eu já queria há muito tempo estar colocando os irmãos para pregar, mas, irmãos, é difícil para mim. Porque eu tenho essa responsabilidade de alimentar os irmãos. Só que eu não sou o único chamado a fazer isso. Muito pelo contrário, irmãos. Todos nós somos chamados. E o que falaremos para o Senhor naquele dia? Pense você o seguinte. Os irmãos estão aí? Pense você o seguinte, que o Senhor te deu recurso, dinheiro. Os irmãos estão aí? Todo o dinheiro que você precisa para fazer a vontade dEle. Os irmãos estão aí? Aí, você está passando na rua, certo dia, e você vê lá 3 crianças abandonadas lá no lixo. E você ouve a voz de Deus falando com você assim, ó, o dinheiro que eu te dei é para você viver, mas principalmente é para você tirar essas crianças do lixo e alimentá-las e sustentá-las até elas se tornarem adultas e poderem viver sozinhas. Quantos estão aí? Você ficaria feliz em servir o Senhor assim? Te deu todo o recurso que você precisava para fazer. Quando você se encontrar com o Senhor, qual que você acha que vai ser a primeira pergunta que Ele vai fazer? Não cochicha não, irmão, fala alto. O que ele vai perguntar? É a mesma pergunta que ele fez para Caim. Onde está o teu irmão? Diga assim, por quê? Porque Caim é o mais velho, ele deveria ser responsável pelo irmão. Cadê as crianças? Senhor, está aqui. Ó, alimentei do jeito que o Senhor falou, tirei de lá, viveram bem, cresceram, formaram, se tornaram gente. Está aqui. Bom está, servo bom e fiel. Fizeste exatamente o que eu queria que você fizesse e usou o recurso que eu te dei de forma correta. Quantos estão aí? O problema é que nós não enxergamos a mesma coisa quando nós falamos do mundo espiritual. Por que é que Deus está nos enchendo de Cristo? Por que é que Cristo está sendo formado em nós? Diga, para quê? Não é para você andar se exibindo por aí, olha, eu sou maduro e estou cheio de Cristo. É porque haverão pessoas que você vai encontrar e essas pessoas estarão precisando de Cristo. E onde é que elas vão encontrar Cristo? Elas não vão encontrar Cristo no céu, elas vão encontrar Cristo em você, na sua atitude, no seu comportamento, na tua boca, na tua palavra, é aí que elas vão encontrar Cristo. E elas serão alimentadas e terão suas vidas transformadas. Então, a nossa responsabilidade, visto que a Bíblia é um livro que fala de alimento, a nossa responsabilidade é alimentar os conservos. Quantos estão aí? Sim ou não? O que faremos com isso? Está alimentando os conservos? Ou você vai me dizer assim, pastor, não tenho tempo para isso, pastor. Ok.
mas você deveria ter tempo para o Senhor do tempo. Diga assim, por quê? Irmão, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Eu penso que duas coisas fazem nós sairmos da terra antes da hora. Diga, o quê? Quando Cristo é formado em nós plenamente. Quando isso acontece, normalmente Deus tira essa pessoa da terra. Ela não continua vivendo. E eu, pela minha experiência, já vi isso acontecendo com algumas pessoas. A pessoa estava tão cheia de Cristo que Deus levou ela embora. Novo assim, 20 e poucos anos, 30 anos, foi embora. E ninguém entendeu a morte. O que morreu? Morreu? Não é que morreu, Deus levou. Falou assim, vem para cá, te quero aqui. E uma outra coisa que nos faz sermos tirados da terra antes do tempo é sermos loucos, como dizem Provérbios. A falta de sabedoria vai tirar você da terra antes do tempo. Os irmãos estão aí? Diga assim, o que é falta de sabedoria? Falta de temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você teme ao Senhor? Você teme pela sua vida? Você teme em responder diante do Senhor pela tua vida? Existe alguma coisa ou alguém que tem impedido você de alimentar os conservos? Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Nosso compromisso com Deus precisa ir além do domingo, irmãos. Precisa ir além do domingo. Você precisa quebrar esse ciclo maldito, esse hábito maldito de se comprometer com o Senhor somente aos domingos às 7 horas no culto. Quantos estão aí? Vamos lá, vamos avançar. Os irmãos estão aí? Verso 43, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Os irmãos estão aí? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Fazendo assim como? Fazendo assim como, irmãos? Alimentando-os. Se o Senhor voltar hoje, como é que Ele te encontra? Alimentando os conservos? Sim? Glória a Deus. Garanto que Ele o encarregará de todos os seus bens, receberá recompensa. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo, meu senhor demora em voltar, e então comece a bater nos servos, ao invés de alimentar os servos. O que ele começa a fazer? Bater nos servos e nas servas, a comer, beber e a embriagar-se. Diga assim, bater nos servos. O que seria bater nos servos? Diga o quê? Cometer injustiça com os irmãos, ficar ofendido, ficar magoado, falar mal, tirar o irmão da igreja com o teu comportamento, com a tua conduta. Ao invés de você alimentar o irmão para que o irmão permaneça, o que você faz? Bate nele para que ele caia fora. Quantas pessoas já saíram da igreja por tua causa? Hã? Cuidado, irmão. Diga, por quê? Você vai ter problema com o seu Senhor. Jesus disse que é necessário que venha as ofensas,
mas ai daqueles por quem vêm as ofensas. Cuidado, olha só, o Senhor daquele servo virá num dia em que não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, e não se prepara, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será. Então diga assim: eu serei julgado. Serei julgado pelo quê? Diga o quê? Se eu alimentei os servos, fala. Ou se eu maltratei os servos. Diga assim: quem não alimenta, já maltrata. Pensa nas crianças que você tirou do lixo, sim ou não? Olha para mim. O que é que você faz se você deixar elas sem alimento? Já imaginou um pai que deixa um filho sem comida? O que ele está fazendo? Maltratando. Então, a falta de alimento já é maus tratos. Quantos estão aí? Você consegue identificar pessoas que Deus colocou no seu caminho para você alimentar? Sim ou não? Consegue? E vai fazer o quê? Pastor, como que eu vou alimentar essas pessoas? É muito simples. Talvez a pessoa que você precisa alimentar não está aqui. Você ouviu a palavra, você escreveu, você marcou os textos, você entendeu. Você vai sair daqui e em algum dia da semana você vai encontrar essa pessoa e vai ministrar ela. E você a alimentou, tomando um café. Quantos estão aí? E talvez a pessoa não vai entender nada, porque ela vai dizer assim: poxa vida, eu poderia ter ido no culto, né? Não fui, você não tinha a obrigação de trazer a palavra para mim. E aí você vai dizer para ela assim: tenho sim, porque você é minha responsabilidade, eu vou alimentar você. Nós precisamos ter o cuidado, irmãos, para que o alimento chegue a todos. Mas o alimento só vai chegar a todos se todos se dispuserem a alimentar. Somos alimentados e alimentamos. Alguém tem falado em nossa vida e nós vamos falar na vida de alguém. Pastor, e se nós não fizermos isso, então nós não reinaremos com Cristo. Você está reprovado. O reino é para aqueles que assumem responsabilidade de mordomos, de administradores do alimento que o Senhor tem dispensado sobre nós. É para esses que é o reino, irmãos. O reino não é pela graça, o reino é pelas obras. Obras que fazemos. E olha para mim, a questão aqui não é capacidade de fazer, a questão aqui é disponibilidade de fazer. Você precisa, pastor, eu não sou a pessoa mais espiritual, eu não sou a pessoa de oração, não importa, não é isso que Deus está requerendo de você. Deus está requerendo de você que você pegue o alimento e leve para quem precisa. Nós temos uma boca para falar, temos um cérebro que pensa. Do seu jeito, da sua forma, você vai pegar o que foi falado hoje, você não precisa pregar como pastor do seu jeito, você vai levar para as pessoas o alimento, e vai alimentar todos aqueles que o Senhor confiou a você. Se eu não fizer isso, pastor, prepare-se para encontrar com o teu Senhor, e responder por ele por sua negligência. Como eu queria que todos se envolvessem nisso. Nós transformaríamos essa cidade, nós transformaríamos esse estado com o Evangelho.
Quantos estão aí? E eu não estou falando da placa de uma igreja. Se os irmãos quiserem, nós tiramos a placa, não tem problema. Não tem nome, não precisa de nome. Nós estamos falando de Jesus Cristo, do alimento que é Cristo Jesus. Ninguém precisa receber a glória por isso, ninguém precisa receber louvor por isso, ninguém precisa. É um trabalho que é feito por gente que está entendendo o que é o Evangelho. Os irmãos estão aí? Você está entendendo o que é o Evangelho, meu irmão? Diga assim: o Evangelho me comissionou para alimentar os meus conservos. Eu quero encerrar, já vou encerrar para nós irmos para a ceia, mas vamos só mais um texto, amém, irmãos? João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do verso de número 1. Hoje o Senhor me fez ver esse texto de um outro ângulo. E eu quero compartilhar com os irmãos isso. Os irmãos estão aí? João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Os irmãos estão aí? Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Preste atenção. Se alguém não permanecer em mim, será cortado como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então diga assim: Jesus é a videira, nós somos os ramos, os galhos. Os irmãos estão aí? Preste atenção. Aonde os frutos são produzidos? Nos galhos, nos ramos. Os irmãos estão aí? Para que serve um fruto que foi produzido num ramo? Quem aqui já encontrou um pé de alguma coisa bem carregado assim de fruto? Um galho assim bem carregado, o que você faz? E você com fome, você faz o quê? Você pega o fruto e come, e aquele fruto te alimenta. Preste atenção. Nós somos os galhos que produzimos fruto. Para que serve o fruto que nós produzimos? Para alimentar os conservos, para alimentar outros. Então as pessoas vêm até nós, que somos galhos que estamos ligados à videira, encontram fruto e comem e se alimentam. Que fruto é esse? Diga, que fruto é esse? É o próprio Cristo. Porque o fruto é o próprio Cristo. Então, Cristo está sendo gerado em nós para que outras pessoas se alimentem desse fruto que é Cristo. Diga, qual é o problema? Tem galho que não tem fruto.
Tem galho que é estéril, seco. E aí, a pessoa olha, como Jesus olhou para a figueira, né? E falou, estou com fome, vou lá comer. Chegou lá, não tinha fruto. Ah, ali tem um crente. Rapaz, eu vou me aproximar daquele crente ali, porque eu estou precisando de Deus, estou precisando de Cristo. Qual é o problema? Quando chega lá, não tem fruto. Não tem Cristo. Diga assim, e por que não tem? Negligência. Se vós permaneceres em mim e eu permanecer em vós, vocês vão dar muito fruto. Fala mais uma vez de disposição. Todos nós aqui somos galhos da videira, irmãos. Todos nós aqui podemos produzir os frutos que vão alimentar pessoas famintas que estão por aí. A questão é se nós estamos dispostos e disponíveis a produzir esses frutos. E Jesus diz, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho, a palavra é o que faz produzir o fruto, a palavra é o que gera esse alimento. Hoje, enquanto eu preparava a palavra, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, faz de mim um galho frutífero, para que todas as vezes que alguém com fome se aproximar, possa encontrar em mim fruto e ser alimentado com a videira verdadeira. Cristo é essa uva produzida, Ele é o fruto. Os irmãos estão aí? Sabe, irmão, nós não podemos ser galhos secos que serão lançados fora para queimar. Esses galhos que serão cortados e lançados fora, é gente reprovada. E por que reprovada? Porque não produziu nada. E por que não produziu nada? Porque não estava disponível para Deus. Porque palavras como essa entram por um ouvido e saem pelo outro. Não é comigo que está falando. A minha expectativa, irmão, é que amanhã nós tivéssemos um problema. Diga, qual problema? Tanta gente disposta a liderar uma célula, a pregar um evangelho, a gente não ia saber nem o que fazer. Uma fila na porta ali, pastor, eu quero frutificar, pastor, eu quero dar fruto. Eu não vou ser um galho seco, eu estou aqui, estou disponível. E nós íamos dizer assim, irmão, não sabemos onde te enviar. Eu entendi, pastor, eu sou um mordomo fiel e prudente, eu vou alimentar meus conservos. Chega dessa vida de não produzir nada para o Senhor. Esperança é a última que morre, né, irmãos? Quem sabe? Quem sabe alguém está ouvindo não só o pastor Borges falar, mas Cristo falando com você e te chamando para esse compromisso, para essa responsabilidade de alimentar os conservos. Quantos estão aí? Olha para o seu irmão, sorria, fala, irmão, eu sei que você está ligado na videira, mas que tipo de galho é você? Tem fruto para alimentar os conservos? Ou é um galho infrutífero que não produz nada? Feche os seus olhos. Vamos orar com muito temor sobre essa palavra, né? Em nome de Jesus. O reino é daqueles que alimentam os conservos, irmãos.